Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Aqui eu queria meditar com você, fazer uma reflexão no Evangelho de João, no capítulo 3 do Evangelho de João, que é aquela famoso encontro de Nicodemos com Jesus Cristo. Você já ouviu falar? E Jesus fala para Nicodemos acerca de um novo nascimento. É preciso entender que Nicodemos era uma autoridade em Israel, né? Nicodemos era um fariseu, que era a seita mais barra pesada ali dos judeus. Mas ele vai procurar Jesus à noite. Ele vai na calada da noite procurar Jesus, porque os fariseus investigavam aqueles que vinham dizendo que eram o Messias ou coisa do tipo. Ele poderia ter ido procurar Jesus de dia, né? Mas o povo de Israel esperava aquele Messias. Lá em Gênesis diz que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, né? Da descendência de Abraão, viria um que abençoaria todas as famílias da terra. Moisés diz que Deus levantaria um profeta a quem eles deveriam escutar. A Davi, Deus diz que um descendente dele seria um rei de um reino eterno. Jesus, quando entra em Jerusalém aclamado como rei, não é? As pessoas que vão levando aquelas palmas e vão dizendo: Hosana, o filho de Davi. O filho de Davi significaria esse profeta, né? E Nicodemos chega para Jesus já dizendo assim: olha, bem sei que tu és mestre, porque vindo de Deus, porque só tu pode fazer essas coisas que tu fazes, só se Deus for contigo, né? E João Batista tinha dito para ele lá no batismo, para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus já tinha manifestado algumas coisas. Naquela festa em Caná da Galileia, ele produz água em vinho pelas talhas, né? Em mando de encher 6 talhas. As talhas eram objetos de culto, né? De purificação. E ele diz: cara, não é mais aí, é através do meu sangue. Ele vai quebrando com esse sistema religioso, né? Lá em Jerusalém ele chega e diz: derruba as mesas do comércio do templo, e diz: derrubem esse templo e eu reconstituirei em 3 dias. Jesus já tinha demonstrado essas coisas, às quais Nicodemos presta atenção, né? E já chega com essa conversa dizendo: olha, eu sei que tu és Filho de Deus, tu és aquele que esperamos, porque só tu podes fazer essas coisas, ninguém faz essas coisas que tu fazes. E Jesus disse para ele: Nicodemos, sem meias palavras, necessário vos é nascer de novo. E ele fica: mas como nascer de novo? Como assim? Eu já sou um velho, vou ter que fazer uma reencarnação? E Jesus disse para ele: Nicodemos, o que é carne, é preciso nascer da água do Espírito, porque Espírito é Espírito. É preciso nascer da água do Espírito. Você lembra que lá no Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus pegou esse barrinho, essa areia com esse barro, e soprou o fôlego da vida no homem, aquele bonequinho de barro que ele fez, Adão. E depois, essa realidade de nascer da água e do Espírito tem a simbologia também do ventre materno. No ventre da nossa mãe nós estamos sendo formados pelo Espírito. E é um ambiente de água, né? Líquido, amniótico. E quando, em Êxodo capítulo 15, o povo de Israel sai da escravidão do Egito, eles
liderados por Moisés, eles vão e atravessam o Mar Vermelho e o Espírito de Deus é que abre o mar no meio para que eles passem. E Jesus diz assim, olha, eu vou soprar o meu Espírito sobre vocês e vocês sairão da morte para a vida. Porque o que Jesus está falando com Nicodemos é acerca do reino de Deus. É acerca do reino de Deus. Jesus não está falando de outro reino. Ele não está dizendo que vai restituir o reino de Israel, que vai combater os romanos ou qualquer outra nação. Ele está apenas dizendo assim, olha, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. Ele diz assim, eu sou o pão da vida, aquele que liberta você. Vim para desfazer as obras do diabo, para tirar você das trevas para o reino da luz, do amor do meu Pai. Eu vim para toda raça e tribo e língua e nação, para que você passe a ser uma testemunha do meu reino. É por isso que eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. Jesus veio trazer um novo mundo. Ele veio fazer o mundo de novo, né? Ele veio trazer o reino de Deus para aqueles que nascem do Espírito, que conseguem compreender isso através de uma mudança de pensamento. O reino de Deus já está entre nós, foi o que Deus diz, eis que o reino de Deus está próximo. Mas é preciso que haja essa mudança de pensamento, essa metanoia, para que a sua consciência se expanda, para que você possa manifestar o reino de Deus já agora, aqui agora. Para que você possa entender e enxergar que Jesus trouxe foi o reino de Deus. Ele é o reino, ele trouxe esse reino. Esse mundo que nós vivemos não é definitivo. Eu sou um cidadão brasileiro, natalense aqui, mas sou também um cidadão do reino de Deus. Essa é a dupla cidadania de quem tem essa consciência do Espírito, passa a ser um cidadão do reino. Deus agora não é um pai exclusivo de Jesus, ele agora é pai nosso. Porque nós estamos aqui no meio dessa confusão, desse mundo, porque ainda não estamos no reino eterno que virá. Por isso que nós temos aflições. Jesus disse, nessa vida aqui vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, tem coisa melhor para frente. Eu venci o mundo para vocês, né? Essa é a nossa alegria, o reino de Deus. É a nossa última realidade. É essa vida eterna que Jesus prometeu, porque o reino de Deus, essa sim, é a minha moradia eterna, a minha cidadania definitiva. Jesus ressignificou tudo. E aí, para quem assim entendeu, abriu uma luz, se acendeu dentro de si, houve uma metanoia. Agora nós temos uma esperança, nós temos a esperança da ressurreição. As aflições podem vir, as circunstâncias podem ser difíceis, a lágrima pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus desceu do céu para trazer as revelações celestiais. Ele veio trazer o reino agora está entre nós. Desde que Jesus nasceu neste planeta, que o reino se aproximou, depois ele derramou do seu Espírito para todo aquele que nele crê, para ser suas testemunhas do reino. Evidentemente que ainda nós temos uma coisa melhor ainda, que é o céu. Nós vamos habitar no céu, nessa eternidade que não chegou ao meu coração, nem olhos viram, nem ouvido ouviu, porque Deus preparou para aqueles que o amam essas coisas definitivas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Todo aquele que nele crê, não significa que eu acredite no Jesus histórico tão somente. Eu acredito que ele morreu na cruz e isso não muda nada na minha vida. É aquele que vai crendo no sentido de que vai adquirindo confiança na palavra dele, na revelação dele. É aquele que vai tendo um relacionamento com Jesus de Nazaré, sabe?
Esse que vai entrando assim nessa vida eterna, nesse amor com Deus, nessa relação amorosa. Necessário vos é nascer de novo, disse Jesus. É preciso que haja essa mudança de valores na sua mente, Nicodemos. A revolução do Espírito Santo acontece no coração, sabe? Aí Jesus disse para Nicodemos: nós sabemos, dizemos o que sabemos e vocês não creem. Mas nós quem? Jesus e o Pai, porque Ele e o Pai é um só, é a própria Trindade que está ali falando acerca do reino de Deus. Porque Ele está falando de dentro do reino, porque Jesus nunca saiu do reino, Ele é o rei do reino. Então Ele fala de dentro do reino de Deus para cá, sabe? Então, para que nós possamos viver essa existência, vendo, já vislumbrando a realidade do reino. Ele disse: ninguém subiu aos céus, senão aquele que desceu do céu. Deus mandou que Moisés levantasse, fizesse uma serpente de bronze e levantasse naquele deserto, porque estava havendo uma praga e a serpente estava mordendo os israelitas e estavam morrendo. E quem era mordido e olhava para aquela serpente ficava salvo, porque Deus mandou Moisés fazer isso, levantar essa serpente, para que eles ficassem livres do veneno da morte. E Jesus disse: assim como foi levantada a semente, o Filho do Homem será levantado, para que quem olhe para ele fique livre da morte eterna, tenha a vida eterna. Mas por que isso? Só porque Deus amou o mundo, cara, de tal maneira para nós crermos no que não compreendemos. Nós não compreendemos isso. Qual é a vantagem de Deus de amar o mundo dessa forma? Mas eu preciso ganhar a qualidade da vida eterna aqui nesse mundo, para que o mundo seja salvo por Ele. Foi o que diz Jesus: quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê, porque não querem, porque entenderam já a verdade do Evangelho, mas não querem se comprometer. Eu não quero, eu acho vergonhoso, tem vergonha do Evangelho, sabe? Porque amaram muito mais as trevas do que a luz. Essa é a verdade. Quem pratica a verdade vem para a luz, porque as suas obras são feitas no amor de Deus. Mas quem não pratica a verdade, quem anda nas trevas, se apega às trevas e não quer vir para a luz, para que suas obras não sejam manifestas. Espero que essa reflexão simples aqui do capítulo 3 do Evangelho de João te faça compreender um pouco mais o amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira e que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, amém e amém.